Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Caixa Econômica aumenta a faixa de renda para programa Casa Verde e Amarela. Palmeiras vence o América Mineiro e aumenta a vantagem na liderança do Brasileirão. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O Ministério do Trabalho e Previdência pediu que as prefeituras enviem informações para começar a pagar auxílio aos taxistas. Vamos até Brasília com Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. Oi, Giovana, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, a previsão é que o primeiro lote do benefício aos taxistas seja pago no dia 16 de agosto. As prefeituras, elas precisam enviar as informações entre a próxima segunda-feira e o dia 31 deste mês. O auxílio ainda não tem um valor definido, é que tudo vai depender do número de motoristas cadastrados. Bom, e também nessa quinta-feira, a Caixa Econômica Federal aumentou as faixas de renda das pessoas que querem comprar um imóvel pelo programa Casa Verde e Amarela. Agora, quem ganha até R$8 mil pode ser beneficiado. Ainda, segundo a Caixa Econômica, os juros destinados às pessoas com uma renda mais elevada também foram reduzidos. Giovana, volto com você. Obrigada por todos os detalhes, Alessandro. E a alta dos combustíveis também impacta no preço das passagens aéreas. O custo dos bilhetes hoje é maior que antes da pandemia. Quem tem os detalhes agora é o Pedro Leão. Boa noite, Pedro. Boa noite, Giovana. O preço médio dos voos nacionais subiu 22% entre maio de 2019 e maio deste ano. O detalhe é que o custo do querosene de aviação aumentou mais de 130% no período. Em maio, a média nacional por bilhete era de R$ 682, contra R$ 532 em maio de 2019. Santa Catarina foi o estado com menor média por bilhete, R$ 560. Já Roraima registrou o maior valor médio, com mais de R$ 1.200. Os dados são de uma pesquisa feita pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Giovana? Pedro, obrigada. Belo Horizonte começa a vacinar crianças de 3 a 4 anos contra a Covid nesta sexta. A Virgínia Nalon é quem traz os detalhes agora. Boa noite, Virgínia. Oi, Giovana, boa noite para você. Neste primeiro momento serão vacinadas crianças imunossuprimidas de 3 a 4 anos completados nesta sexta. São crianças que têm baixa imunidade por causa de algum tratamento ou têm alguma doença congênita ou adquirida. Também serão vacinadas as crianças transplantadas. A imunização será feita somente nos centros de saúde e os menores devem estar acompanhados dos responsáveis, apresentar documento e laudo comprovando a condição de saúde. A data da vacinação das próximas crianças ainda não foi divulgada. Giovana. Tá certo, Virgínia. Obrigada, bom trabalho. A capital do Japão bateu um novo recorde de casos de Covid com mais de 30 mil infecções no mesmo dia. De Tóquio, a correspondente Silvia Kikuchi atualiza esses dados. Boa noite, Silvia. Aliás, boa tarde aí no Japão. Olá, Giovana. Foram quase 32 mil casos e 5 mortes em 24 horas. O número é bem maior do que o recorde de 18 mil casos em fevereiro durante a sexta onda da pandemia no país. O surgimento de subvariantes do vírus provocou uma alta geral no país, com 48 mortes. Entre as medidas adotadas, o governo japonês anunciou que vai aplicar a 5ª dose da vacinação contra a Covid entre setembro e outubro. Giovana. Obrigada, Silvia. O Parlamento de Portugal aprovou uma lei que facilita o visto de trabalho para brasileiros e cidadãos dos países de língua portuguesa. A medida garante um prazo de até 6 meses para que estrangeiros possam ser contratados. A proposta agora segue para a sanção presidencial. Eleições. O atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lidera a corrida para o governo do estado. É o que mostra a pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV e divulgada nesta quinta-feira. Na pesquisa estimulada para o governo de Minas, Zema do Novo lidera com 44% das intenções de voto, seguido por Alexandre Calil, do PSD, com 33%. Na sequência, vem Carlos Viana, do PL, com 8%.
Marcos Pestana, do PSDB, aparece com 2%, seguido de Lorene Figueiredo, do PSOL, e Vanessa Portugal, do PSTU, as duas com 1%. Renata Regina, do PCB, não pontuou. Brancos e nulos são 6%. Não sabem ou não responderam 5% dos entrevistados. Para senador, em um primeiro cenário, Aécio Neves, do PSDB, lidera com 16%. Alexandre Silveira, do PSD, vem na sequência com 11%. Cleitinho, do PSC, tem 10%. Duda Salabert, do PDT, 7%. Marcelo Álvaro Antônio, do PL, 3%. Paulo Pial, do MDB, 2%. Marcelo Aro, do PP, 1%. Dirlene Marques, do PSTU, não pontuou. Brancos e nulos registram 26%. Não sabem ou não responderam somam 24%. Em um segundo cenário, sem Aécio Neves, Alexandre Silveira, do PSD, lidera com 13%. Cleitinho, do PSC, tem 12%. Marcelo Álvaro Antônio, do PL, 4%. Paulo Pial, do MDB, 4%. Marcelo Aro, do PP, 2%. E Dirlene Marques, do PSTU, não pontuou. Brancos e nulos somam 35%. Não sabem ou não responderam, registram 30%. A pesquisa foi realizada por telefone com 1.500 moradores do estado de Minas Gerais entre os dias 19 e 20 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Agora vamos à pesquisa Real Time Big Data, que mostra o cenário para o governo do Paraná. Ratinho Júnior, atual governador, lidera a disputa. Ratinho Júnior, do PSD, aparece com 43% das intenções de voto. O segundo colocado, Roberto Requião, do PT, tem 16% das intenções. Flávio Arnes, do Podemos, aparece com 6%. César Silvestre Filho, do PSDB, atingiu 2%. Ângela Machado, do PSOL, tem 1%. Já Solange Ferreira Bueno, do PMN, e Zé Boni, do Agir 36, não pontuaram na pesquisa. Os brancos e nulos são 14% e não sabem ou não responderam 18% dos entrevistados. A pesquisa também registrou a intenção de votos para o Senado. Sérgio Moro, do União Brasil, lidera com 31%. Álvaro Dias, do Podemos, segue em segundo com 26%. Doutora Rosinha, do PT, tem 7%. Paulo Martins, do PL, 5%. Aline Sleutges, do PROS, 2%. Guto Silva, do Progressistas, 1%. Desirê Salgado, do PDT, 1%. Valdir Rossoni, do PSDB, 1%. Orlando Pessutti, do MDB, e Elton Barros, do PCdoB, não pontuaram. Brancos e nulos somam 11%. Não sabem ou não responderam 16%. Em um segundo cenário, Sérgio Moro, do União Brasil, segue em primeiro com 32%. Álvaro Dias, do Podemos, fica em segundo com 27%. Aline Sleutges, do PROS, 4%. Guto Silva, do Progressistas, 2%. Desirê Salgado, do PDT, 1%. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam 20%. A pesquisa foi realizada por telefone com 1.500 eleitores entre os dias 19 e 20 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Agora o futebol. 2 jogos completaram a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras segue firme na liderança. Em Belo Horizonte, Gustavo Scarpa caprichou no único gol da partida. América Mineiro 0, Palmeiras 1. O Palmeiras chega a 36 pontos, 4 a mais que o segundo colocado, Corinthians. Em Mato Grosso, Cuiabá e Atlético Mineiro deixaram os gols para o final. Já nos acréscimos do segundo tempo, o estreante Allan Kardec marcou para os visitantes. Mas aos 53 minutos, outro estreante, Gabriel Pirani, decretou empate, 1-1. O Atlético é o terceiro colocado na tabela.
O Jornal da Record termina aqui. Outras notícias às 7 da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite.